Irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus para a exposição dessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Pela manhã nós temos feito aqui a exposição do Evangelho de João. À noite nós terminamos uma exposição, temos pregado alguns textos de forma mais avulsa, mas pela graça do nosso bom Deus, se não no próximo domingo, que é domingo ainda de eleição, no outro domingo nós vamos iniciar uma nova série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Eu aviso com um pouquinho de antecedência, para que os irmãos já possam ir lendo, se familiarizando com o texto, estudando, para que a gente sempre absorva, não é, irmãos, de uma forma mais eficaz o conteúdo da palavra de Deus, que é tão caro, que é tão importante para todos nós. Hoje nos resta para a meditação a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém. Que o Senhor abençoe esta palavra no nosso coração. Nós vamos orar ainda mais uma vez, pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, pedindo que Deus fale conosco. Vou pedir ao Pedro que nos eleve a Deus nessa oração. Vamos orar, irmãos. Amém, amém. Meus amados irmãos, é sabido de todos nós que o apóstolo Paulo é o autor desta carta, não é? Desta que é conhecida como a segunda carta, mesmo não sendo a segunda carta que ele escreveu, mas é a segunda carta que, pela providência de Deus, nos chegou, Igreja de Cristo, né? Nos chegou às mãos. Diferente da primeira carta, a primeira carta é uma carta onde ele responde muitas perguntas ali da igreja de Corinto, muitas indagações, e de certa forma revela inclusive uma igreja cheia de dificuldades em várias áreas, não é? Ali apresentado no texto daquela primeira carta. Essa segunda carta é uma carta mais emotiva, é uma carta onde muitas vezes aflora uma linguagem mais pessoal do apóstolo Paulo, e uma carta que nos remete, e vai nos remeter muito à figura de Paulo como ministro, às agruras que ele haverá de sofrer enquanto ministro do Senhor Jesus. Então essa carta ela tem também a sua importância fundamental para todos nós, não é? E ele inicia aqui, eu começo a minha fala também pegando isso, ele inicia, meus amados irmãos, o texto dizendo que nós temos um tesouro em vasos de barro, não é? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós bem sabemos quem é o vaso, nós bem sabemos quem é o oleiro. O apóstolo Paulo está falando do poder de Deus que se manifesta na sua vida enquanto ministro, ele está falando do poder de Deus que se manifesta na nossa vida, servos do Senhor, cristãos, crentes em Cristo Jesus, seguidores do Mestre, conforme nós inclusive estudamos hoje pela manhã. O terceiro ponto da nossa reflexão sobre os efeitos que Cristo traz na vida daquele que encontra-se pessoalmente com Ele é a transformação através do serviço. Nós vamos seguir a Cristo. Lembra Natanael, Pedro e tantos apóstolos e tantos discípulos e discípulas do Mestre sempre seguindo ao Senhor Jesus. Segue-me, vem,
veja o que está acontecendo. Eles seguiam a Jesus. O apóstolo Paulo, então, está falando desse poder de Deus que acompanha aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são servos de Cristo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é um poder sobremodo excelente. A ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida é sobremodo excelente. Compara-se, nas palavras aqui do texto, não é, a um precioso tesouro num vaso de barro. O tesouro, meus amados irmãos, é a ação, é o poder de Deus, é o agir de Deus nesse vaso de barro que nós somos, tendo o próprio Deus, inclusive, como oleiro, como aquele que nos criou, como aquele que nos moldou, como aquele que nos usa de acordo com o seu querer e de acordo com a sua vontade. E aí o texto, então, traz 4 pontos que são interessantes numa perspectiva em que 2 palavras em cada um desses pontos são apresentadas, num contraste aparente entre cada uma delas. E é exatamente sobre esse conjunto, são 8 palavras, mas esse conjunto de 2, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, na perspectiva de entendermos como é que esse poder de Deus, esse tesouro no vaso de barro, tão frágil como somos nós, como esse poder de Deus opera nas nossas vidas. Como esse poder de Deus opera na vida daqueles que seguem a Cristo. Como esse poder de Deus opera na vida daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos olhar, por exemplo, aí o que nos diz já o verso 8. O verso 8 vai apresentar 2 grupos, né? Aqui nós vamos ter 2 pontos. O texto diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Na realidade, esse contraponto sempre vai existir. Veja, atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, não desamparados. Abatidos, não destruídos. Há um entendimento e há um contraponto em cada um desses grupos de palavras aqui. O primeiro deles, o texto diz: nós somos atribulados, porém não angustiados. Talvez a tradução que nós temos no português não traga consigo, com uma precisão maior, com uma profundidade maior, o significado do texto. Então nós temos que recorrer a um estudo mais aprofundado dessas expressões. E me permita os irmãos tentar trazer aqui a ideia apresentada por cada uma dessas palavras. Veja, o apóstolo Paulo e a palavra de Deus nos diz que como servos de Deus, como cristãos, é possível que sejamos atribulados. A tribulação aqui, meus amados irmãos, significa aquela pressão da vida que nós podemos sofrer. Eu diria até aquela opressão, aquela situação onde há uma força agindo na nossa vida, uma força, vamos dizer assim, contrária à vontade de Deus, uma força que tenta, que não apenas tenta, mas que de alguma forma consegue mexer com a nossa mente, com o nosso coração, a ponto de ficarmos atribulados. Nós enfrentamos uma tribulação, ou enfrentamos tribulações na nossa vida. Veja, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja lá no 1º século. Esse contexto sempre é importante para nós. E não apenas a uma igreja no 1º século. Essa informação para nós já bastava por si só para entendermos aqui o porquê desse arrazoado do apóstolo Paulo. A igreja do 1º século era uma igreja perseguida. A igreja do 1º século era uma igreja onde respirava em muitas situações e circunstâncias essa opressão pesada sobre ela. E muito mais do que isso, nós estamos diante de uma carta que é escrita à igreja que fica na cidade de Corinto, uma cidade extremamente importante naquele período, mas uma cidade que respirava também a idolatria, respirava a imoralidade, respirava uma ética que passava muito distante, muito longe da ética de Deus, da vontade de Deus, dos preceitos de Deus. Na antiguidade,
a promiscuidade em Corinto era tão forte que se tem a noção de que, e criou-se, né, uma afirmativa, a noção de chamar alguém de Corinto, né, ou de morador daquela cidade, era algo próximo e parecido a chamar alguém de sodomita, né, que nos remete não apenas àqueles que nasceram em Sodoma, mas àqueles que praticavam o que praticavam aqueles que viviam em Sodoma, na época da sua destruição. Corinto não era tão diferente. A promiscuidade estava ali presente. Vários deuses e templos dos mais variados deuses. Sacerdotisas que tinham na prática do adultério, na prática da imoralidade sexual, aquilo que para elas e para aquele corpo, vamos dizer assim, religioso, simbolizava o que deveria ser feito, simbolizava o que era correto. Então você não era difícil ver em Atenas, em Corinto, né, mulheres que faziam parte desses templos se prostituindo, vendendo o próprio corpo. A imoralidade crescia naquela cidade. Então Paulo está escrevendo para uma igreja que enfrenta todos os tipos de opressão. Do ponto de vista físico mesmo, a possibilidade da morte, a possibilidade de uma perseguição mais violenta, do ponto de vista da ética, do ponto de vista das narrativas, e obviamente que é sempre importante estabelecermos os links, as pontes entre o texto na época em que ele foi escrito e os dias que nós vivemos hoje. Guardadas as devidas proporções, não é muito difícil nós chegarmos à conclusão que hoje nós vivemos dias também onde nós, servos de Deus, somos atacados dessa maneira. Vivemos numa sociedade onde a ética cristã tem sido atacada. Vivemos numa sociedade onde a postura e o comportamento cristão tem sido atacado, onde a palavra de Deus tem sido atacada. E outros comportamentos, outras formas de enxergar o mundo, outras visões de mundo têm sido implantados nos nossos dias, no nosso tempo, nesse espírito da nossa época. E esse espírito da nossa época é um espírito que confronta a verdade de Deus, que afronta a santidade de Deus. E eu queria que você olhasse para esse texto, meu amado irmão, como se Paulo estivesse escrevendo para mim e para você. E o que o Paulo está dizendo é que é possível que nós, Igreja do Senhor Jesus, passemos por esse tipo de situação, sejamos atribulados. Mas o texto diz, porém não angustiados. A ideia do angustiado aqui, irmãos, é a ideia de alguém que é esmagado. A ideia de alguém confinado, que sequer tem alguma possibilidade de manobra, né? Alguém que está sendo totalmente dizimado, totalmente destruído. É como se essa opressão ou esse atribular, na primeira expressão, chegasse a um nível tão intenso, tão grande, que fosse capaz de aniquilar o cristão. E o que o apóstolo nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, é que aqueles que têm o poder de Deus agindo na sua vida, eles podem ser até atribulados, mas eles jamais serão esmagados. Eles jamais serão totalmente destruídos. Eu diria, irmãos, que jamais a verdade do Evangelho vai ser destruída e vai ser apagada. Olhe para a Igreja de Cristo. Nós respiramos hoje perseguição em tantos países ao redor do mundo. Os irmãos acham que isso é algo apenas do nosso tempo, da nossa época. Não, a igreja cristã tem sido perseguida há 2000 anos. Cristãos têm sido queimados há 2000 anos. Cristãos têm sido crucificados há 2000 anos. Cristãos têm sido degolados e torturados há 2000 anos. Mas a chama do Evangelho não se apaga, porque as portas do inferno não haverão de prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus. Paulo está escrevendo aqui para confortar. E a minha palavra nessa noite é a palavra de conforto. Obviamente que talvez para alguns a gente quisesse ouvir assim, olha, não vai ter nem tribulação, nem vai ter
algo mais intenso do que a tribulação. Você nem vai ser atribulado, nem vai ser esmagado. Não, pera lá. No mundo tereis aflição, tribulação. O conforto que o Senhor Jesus dá não é a ausência do problema. O conforto que Jesus traz, ou que a palavra de Deus nos dá, não é aquela perspectiva em que nós vamos viver neste mundo e nesta terra uma perfeição tal onde não existirão mais dificuldades, problemas e tribulações. Não, essas coisas existem. Existiram e sempre existiram. Existem nos nossos dias e existirão até o dia em que Cristo voltar. Porque nós somos pecadores. O problema do ser humano, irmãos, está no próprio ser humano. Nós somos pecadores. Enquanto nós não tivermos a nossa natureza verdadeiramente transformada, o nosso corpo verdadeiramente transformado, enquanto não passarmos pela ressurreição, enquanto não estivermos morando nas moradas celestiais, a realidade que se impõe diante de nós é que nós vamos enfrentar tribulações na nossa vida. Vocês serão atribulados, escreve o apóstolo Paulo àquela igreja. Vocês passarão por esse tipo de tribulação, diz a palavra de Deus a nós, que estamos em Maceió, no dia 22 de novembro de 2020. Mas essa mesma palavra que diz que nós vamos passar por esse tipo de situação, ela diz, vocês não serão dizimados completamente. Vocês não passarão por uma angústia, e a expressão angústia aqui significa isso, em que vocês serão esmagados. Não. Há um poder, há um tesouro precioso agindo nesse vaso de barro que somos nós. E esse poder é o poder de Deus. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus. Essa é a palavra de conforto. E não apenas nessa perspectiva. Sigamos adiante no texto. O texto continua ainda nesse mesmo verso, nesse verso 8. O texto diz, perplexos, porém não desanimados. A ideia da expressão aqui, perplexos, traz a ideia de alguém que está desorientado. Alguém que está em dúvida. Eu pergunto, é possível na nossa vida cristã passarmos por situações como essa? Aquele momento em que estamos na dúvida, aquele momento em que estamos desorientados no sentido de que será que o caminho é esse? Será que o caminho não é esse? Um momento, muitas vezes, em que a nossa própria fé, ela é provada por circunstâncias, por situações. E é possível, meus amados irmãos, que em algum momento da nossa caminhada cristã nós passemos por isso. É como se eu estivesse naquele momento num vácuo, né? Eu estou desorientado, eu estou perplexo, usando a palavra aqui da tradução. Eu estou em dúvida sobre a minha vida. O que fazer, que caminho seguir? As dúvidas se impõem, principalmente se nós juntarmos uma coisa com a outra. Se nós juntarmos, por exemplo, o momento de uma forte tribulação que nós enfrentamos. É normal, é comum, entre aspas, é até aceitável que em circunstâncias como essa, de alguma forma, nós nos desorientemos, né? Nós questionemos, nós venhamos a ficar nessa dúvida. Obviamente que quando nós falamos de fé, nós falamos de certeza, nós falamos de convicção. Fé é certeza, fé não é dúvida. Fé é convicção, fé não é dúvida. Mas a nossa fé é tão pequena que ela não pode ser comparada a um grão de mostarda. Então a nossa fé, por mais certeza que nela contenha, por mais convicção que nela exista, ela é tão falha, ela é tão pequena, ela é tão diminuta, que em algum momento nós ainda podemos ter algum tipo de dúvida. Mas nesse momento vem a palavra de Deus também nos confortando. Nesse momento vem a palavra de Deus também nos consolando. E o texto diz que nós podemos ficar perplexos, porém não desanimados. A dúvida tem um momento de cessar. A desorientação vai ter um momento de cessar.
Nós vamos ser confrontados pelo amor de Deus. Nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus. Nós vamos ser confrontados pela ação de Deus na nossa vida. Lembre-se que a base de tudo isso é um tesouro precioso que habita num vaso de barro. É a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Lembre-se, nós estamos falando aqui de como age o poder de Deus na vida do crente. E o poder de Deus age nessa perspectiva. Por mais que estejamos em algum momento de crise aguda, em dúvida, por mais que estejamos perplexos, isso não fará com que a gente chegue naquele nível onde nós muitas vezes usamos expressões como fundo do poço ou total desesperança. Não, o Espírito Santo de Deus age na nossa vida. O poder de Deus age na nossa vida. O oleiro está trabalhando o vaso. O tesouro está presente na nossa vida. De modo que eu posso hoje estar desanimado, hoje sem vontade, hoje em dúvida, mas vai chegar o momento em que a ação de Deus vai restabelecer o meu desejo de servi-lo. Vai chegar o momento em que a ação do Espírito Santo de Deus vai reacender no meu coração a vontade de fazer a vontade de Deus. Obviamente, meus amados irmãos, que nós podemos ajudar nesse processo. Esse é um processo sinergístico. Talvez uma ação que vale a pena todos nós realizarmos é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu digo isso porque, geralmente, esses turbilhões, essas situações adversas que nós enfrentamos, começa aqui, ó. Começa na mente. Começa naquele momento em que nós deixamos de pensar em Deus. Começa naquele momento em que nós nos concentramos menos na vontade de Deus. E aí nós começamos a pensar um bocado de coisa. Já tem um ditadozinho popular, né, que diz que cabeça vazia, oficina de Satanás. E obviamente Satanás não vai colocar coisa boa na nossa mente. Eu lembro quando criança, vez ou outra eu cito isso, daqueles desenhos animados da Disney, né? O Pato Donald, o Mickey, que às vezes eles precisavam tomar uma decisão, aí ficava um anjinho do lado, os irmãos lembram? E um demôniozinho do outro. Aí o anjinho sempre dando um bom conselho, não, vai lá e faz isso. Aí o capetinho do outro lado, não faz isso não. É essa luta que às vezes é travada na nossa mente. E as coisas começam aqui. É por isso que eu digo, talvez um grande exercício seja esse, traga à memória aquilo que dá esperança. Pastor, mas a minha vida está muito ruim. Pastor, os problemas são muitos. Meus amados irmãos, eu sei que talvez para mim seja muito fácil falar. Eu não estou vivendo os problemas dos irmãos, apesar de que eu também tenho as minhas demandas. Mas o que eu posso dizer para os meus irmãos nessa noite é, no dia que você estiver enfrentando essa desorientação, no dia em que você estiver enfrentando essa dúvida, lembre-se daquilo que pode dar esperança. Lembre-se, por exemplo, de Daniel na cova dos leões. Qual era a esperança de alguém que seria jogado numa cova de leões? Lembre-se dos amigos de Daniel, que foram jogados numa fornalha. Quem o jogou morreu queimado. E eles sequer tiveram algum dano ao seu corpo. Lembre-se do povo de Israel passando a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Lembre-se dos cuidados de Deus. Lembre-se do amor de Deus. Lembre-se daquelas bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Lembre-se que você tem um alimento todos os dias. Por melhor, ou por pior, ou por difícil, ou fácil, não importa aqui a circunstância, mas você tem uma cama para você deitar, você tem um teto para lhe proteger do sol, para lhe proteger da chuva. Agradeça a Deus por isso. Coloque na sua mente aquilo que traz esperança. E quando todas as circunstâncias dessa vida atingirem um ponto máximo, talvez, que produza em nós essa perplexidade, essa desorientação,
essas dúvidas existenciais, lembre-se, meu irmão, que Cristo morreu na cruz do Calvário por você, que Ele deu a sua vida por você, e que esta vida, ela não termina com a nossa morte. Lembre-se que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e lembre-se que um dia, todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ou de suas vidas, estará morando nas mansões celestiais. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nessa luta mental, nessa angústia que aperta o peito, o meu exercício não é pensar no que não presta. O meu exercício diário não é agir na perspectiva de que nada vai dar certo. Existem pessoas que pensam dessa forma. Você conhece gente assim? Tudo está ruim, nada presta, a comida não presta, a casa não presta, a roupa não presta, o sapato não presta, nada presta. Se realmente você só tem isso na sua mente, nada vai prestar na sua vida. E você não acha que você vai mudar de patamar, vai mudar o seu status, sem esse exercício de trazer à sua mente, à sua memória, aquilo que dá esperança. É por isso que existem muitas pessoas extremamente desanimadas, até sem vontade de viver. Pessoas que chegam a esse nível, pessoas que chegam a esse ponto, não querem fazer absolutamente nada. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, e esse é um ponto, meus amados irmãos, que consola e conforta o nosso coração, é que por mais que sejamos atribulados, a primeira parte do verso 8, por mais que estejamos perplexos, ou seja, desorientados ou até em dúvida, nós nunca seremos dizimados, angustiados completamente. Nós nunca seremos desanimados completamente, porque a ação de Deus na nossa vida gera ânimo, gera vida. Ânimo aqui é vida. Desanimado é sem vida, não é? Eu falei aqui do desenho animado. Por que o desenho é chamado de desenho animado? Porque são vários desenhos que, passado rapidamente, traz-nos a ideia de movimento, de vida. A nossa existência não é estática como um desenho feito em apenas um papel. A nossa vida tem uma dinâmica, tem ânima, tem vida, e essa vida quem nos dá é o próprio Deus. Como age o poder de Deus na vida do crente? Age nessa perspectiva. No momento do desânimo, meu irmão, ore a Deus. Converse com Deus. Fale com Deus. Eu não tenho poder para resolver o seu problema, eu não tenho poder para levantar a sua moral, mas Deus tem. Deus tem. E Deus está pronto a nos ouvir. Diz o verso 9, perseguidos, porém, como é que diz aí? Não desamparados. A ideia de perseguido aqui, irmãos, traz aquela ideia de uma caça. Não é? Eu não gosto muito de ver esses vídeos desses animais selvagens um devorando o outro. Não sou muito fã, não. Mas vez ou outra aparece nas nossas timelines, né, das redes sociais, eu termino vendo alguma coisa, mas eu pulo. Eu não gosto de ver mesmo, não. Mas às vezes você vai lá e vê, não é? Sei lá, um feroz leão caçando lá a sua presa, não é? A ideia aqui é essa, é sofrer de modo intenso uma oposição à nossa vida. É mais ou menos aquela situação, olha, nada está dando certo, parece que estão me caçando. Alguém aqui já sonhou, não é? Já teve, sonho não, é um pesadelo. Já teve aquele pesadelo em que você está sendo perseguido, você corre, e a pessoa que está perseguindo você, a cada momento vai ganhando espaço, vai ganhando terreno, e por mais que você corra, você não sai do canto, mas o bandido sai e está chegando, não é? Eu não sou junguiano não, para estar interpretando sonhos, não é? Mas, às vezes, nós temos esse tipo de pesadelo, eu já tive algumas vezes, faz muito tempo, que a gente acorda cansado.
Quando você desperta, você está cansado, de tanto que você correu, não é? Sem ter saído da cama. A ideia é mais ou menos essa. E essa perseguição, meus irmãos, essa caçada nos cansa. Nos cansa. Ela esgota a nossa energia, ela esgota as nossas forças. E quando nós perdemos energia, quando as nossas forças vão se esvaindo, nós vamos ficando mais vulneráveis. Mas é aí onde a coisa acontece. Mais uma vez, a palavra de Deus mostra a providência do Senhor. Perseguido, sim. Desamparado, jamais. Eu posso estar sendo caçado, mas Deus não se esqueceu de mim. A ideia aqui de desamparado é a ideia de alguém que foi deixado para trás. E Deus não faz isso conosco. Deus não nos deixa para trás. Deus não nos deixa para trás. No momento em que você estiver sofrendo uma forte oposição na sua vida, seja de que força for, forças sobrenaturais, forças naturais, forças interiores, mais uma vez a minha palavra para você é: ore. Peça a Deus que venha ao seu socorro. E Ele não vai lhe desamparar. Ele nunca nos desamparou. Porque não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Essa, meus amados irmãos, é uma palavra de conforto ao nosso coração. Obviamente que confronta também, muitas vezes, o nosso desânimo. Confronta, muitas vezes, essa mania de sermos contumazes, não é? Em aplicar conceitos errados na nossa vida. Mas ela é uma palavra também que nos consola. É uma palavra que também nos conforta, mostrando-nos que em algum momento nós possamos estar, sei lá, vivendo comparado aqui a essa caça, sendo caçado, uma forte oposição, ou seja, sendo perseguidos. Lembre-se, Paulo está falando aos cristãos do primeiro século. Muitos foram perseguidos, muitos foram inclusive mortos, assassinados. Mas nem no momento da morte eles foram desamparados. Esse é o grande ponto. Porque alguns podem dizer assim: não, morreu, então se morreu, fraquejou. Se morreu, perdeu a luta, a batalha. Não. Meus amados irmãos, para o cristão, a morte é uma bênção, porque ela significa o início de uma vida eterna na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo uma bênção, eu não estou querendo dizer que a morte não é maldição, ela continua sendo uma maldição. O que eu estou dizendo é que a morte, ela põe fim a esta realidade. E nos faz viver, vivenciar e sentir uma nova realidade. Então, mesmo quando servos de Deus estavam sendo perseguidos lá na igreja dos primeiros séculos, eles não podiam jamais serem totalmente aniquilados na sua fé. Em nenhum momento eles estavam desamparados, porque a promessa de Deus é que Deus estará conosco em todos os dias da nossa vida. Nós servimos ao Emanuel, ao Deus conosco. É assim que o poder de Deus age na vida do crente. Os irmãos compreendem? Nós podemos sofrer a perseguição, nós podemos sofrer a oposição, nós podemos ser caçados, podemos, mas desamparados por Deus, jamais. Até no momento da morte, Deus vai estar conosco, consolando, abençoando, amenizando toda a dor, amenizando todo o sofrimento. As realidades da vida nós temos que enfrentar. O Evangelho, meus amados irmãos, não é uma palavra, não é uma mensagem que nos isenta dos problemas e das dificuldades, mas é uma palavra que mostra a solução para todos eles, e a solução é Cristo. Verso 9: abatidos, porém não destruídos. Para a gente fechar, abatido aqui é a ideia de alguém que foi derrubado, caído, né? Imagine aí, sem querer ser violento, mas aquela ideia de alguém que foi alvejado com um tiro e caiu.
Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos cair. Pense no contexto de uma guerra. Pense a nossa vida como uma grande guerra espiritual. Algumas batalhas nós vamos perder. Em alguns momentos, nós seremos abatidos. Mas o texto diz assim: abatidos, porém não destruídos. Eu posso cair, mas Deus vai me levantar. Eu posso perder uma batalha, mas a guerra está ganha no nome do Senhor Jesus. Essa é a diferença. Quando nós pensamos na batalha, nós pensamos no imediato, nós pensamos no hoje. Nós pensamos no aqui e agora, concorda comigo? Então talvez você, não sei, a realidade pessoal de cada um dos irmãos, talvez você tenha entrado hoje aqui caído, abatido, destruído nesse contexto muito especial, muito particular do hoje. Talvez você tenha entrado aqui desanimado, no sentido, naquela ideia de desorientado, naquela ideia de alguém que está em dúvida, naquela ideia de alguém que está questionando, será que realmente Deus faz a diferença? Será que vale a pena? Será isso? Será aquilo outro? Sabe, essas indagações existenciais que nós fazemos. Mas como eu falei hoje pela manhã, meus amados irmãos, quando nós nos encontramos com Cristo, essas indagações existenciais, elas têm um fim. Cristo põe fim às nossas dúvidas. Cristo põe fim aos questionamentos existenciais, porque em Cristo nós haveremos de ter certeza que nós até perderemos algumas batalhas, mas a guerra não. Ser fiel até a morte, dar-vos-ei a coroa da vida. É olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obviamente que é Ele, meus amados irmãos. Veja, é por isso que lá no início do texto que lemos, ele vai falar de um tesouro em vaso de barro. Nós somos esse vaso, nós somos as pessoas fracas e frágeis. Muitas vezes não precisa nem de uma força muito grande exterior para que a gente já caia, não é? Às vezes nós somos tão frágeis, tão fracos, que para cair não precisa muita coisa. Tem gente que para cair precisa tropeçar numa coisa muito grande. Tem gente que para cair só precisa o chão para tropeçar, no chão mesmo, ou nela mesmo. Tem gente que é assim. Tem situações na vida que são assim. Onde nós produzimos a nossa própria queda. Mas veja, o que o texto diz é, apesar de sermos este vaso de barro, apesar de mostrarmos toda essa fraqueza, toda essa fragilidade, nós seres humanos somos assim. O texto está dizendo que em nós há uma força comparada a um tesouro precioso. Em nós age um poder comparado a um tesouro precioso. Nesse vaso de barro, nesse ser humano fraco, nessa pessoa que cai, nessa pessoa que esmorece, nessa pessoa que é atribulada, nessa pessoa que é perseguida e que sofre oposição, nessa pessoa que muitas vezes está vivendo um turbilhão mental, emocional, físico, de coisas que a colocam lá para baixo, de coisas que perturbam a sua mente, de coisas que perturbam a sua alma, nessa pessoa fraca, nesse pote, né? Nesse vaso de barro, existe atuando um tesouro precioso. E que tesouro é esse? É o Espírito Santo de Deus. É o que diz Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Não é o nosso poder, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é o poder de Deus, é a força de Deus, é a ação de Deus na nossa vida, que permite que sejamos atribulados. Atribulados, sim. Angustiados, não. Que permite que sejamos ou estejamos em algum momento perplexos na nossa vida, em dúvidas, porém jamais plenamente desanimados. Ainda existe vida. Ainda existe um coração batendo dentro do nosso peito. O Deus que permite que sejamos caçados e perseguidos, porém jamais desamparados. Lembre-se, meu amado irmão, o Deus que nós servimos é o Deus onipresente. Se toma as asas da alvorada, Deus está lá.
Se subo ao mais alto dos montes, Deus está lá. Se desço ao mais profundo dos abismos, Deus está lá. Se no mais profundo do abismo Deus está lá, por que Deus não estaria no fundo do poço que muitas vezes nós nos encontramos? Se me detenho nos confins dos mares, do mundo, seja lá a distância que for, seja lá o que representa essa distância, Deus se faz presente? Se faz presente. Lembra de Jonas? No ventre do peixe, no abismo, sendo jogado de um lado para o outro. Naquele momento desesperançoso da sua vida, ele estava perdendo uma batalha. O que foi que Jonas fez? Finalmente ele orou e ele buscou a Deus. E eu pergunto, meus irmãos, Deus estava ali? Deus ouviu a oração de Jonas? Deus mudou a sorte de Jonas? Jó, um homem que estava enfrentando problemas grandiosos na sua vida, por maiores que sejam os nossos problemas, eu acredito que ninguém aqui pode se comparar ao sofrimento que Jó teve. Deus mudou a sorte de Jó, está lá, Jó capítulo 42, versículo 10, quando Jó orava. Orava inclusive pelos seus amigos, aqueles amigos da onça, que viviam dizendo, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que vai fazer diferença na nossa vida, meus amados irmãos, é Deus. Lembre-se daquele episódio do barco, da tempestade, os ventos fortes batendo, o barco quase naufragando. Quem fez diferença? Jesus, que estava lá no barco, mas que precisou ser acordado. É preciso acessar o poder de Deus. Ore, meu irmão, ore. Peça a Deus. Ore com fé. Se Deus mudou a sorte de Jó, Ele pode mudar a nossa sorte. Se Deus modificou a sorte de tantas pessoas, eu digo sorte aqui, eu não estou falando daquele contexto que nós entendemos de azar, mas de vida mesmo, de status. Se Deus mudou a situação em que Jó estava, Ele pode mudar a nossa situação. Ore, busque a Deus. A minha palavra hoje é breve. Eu concluo aqui, mostrando que nós somos vasos de barro, mas somos vasos de barro na mão do oleiro. Mostrando que esse oleiro age com poder e com graça na nossa vida. E que aquilo que o texto nos ensinou, que esses contrapontos em cada uma dessas partes do texto possa nos dar a consciência, nos trazer à mente de que o poder de Deus age na nossa vida. Não esteja desanimado ao ponto, meu amado irmão, de desacreditar de Deus. Deus existe, Deus é real, Deus opera na nossa vida e o Espírito Santo de Deus age na nossa vida e age na sua vida. O que é que você está enfrentando na sua vida? Convide, convoque, peça que Deus haja no seu coração. Ele pode transformar a nossa existência. Ele pode transformar todas as realidades. Ele pode curar aquela doença terminal. Ele pode curar um casamento que não anda bem. Ele pode transformar o coração de um filho que, por exemplo, está no mundo das drogas. Ele pode mudar a realidade econômica que você vive. Ele pode mudar, inclusive, a realidade da nossa nação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Olha o texto bíblico. Orar, jejuar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. O que é que Deus vai fazer? Vai sarar a vossa terra. Deus pode sarar o seu coração, meu irmão. Deus pode levar cura à sua mente. Deus pode sarar a nossa terra, se assim for da vontade dEle. Agora nós precisamos orar. Nós precisamos pedir. Nós precisamos nos... Nós somos vasos de barro, frágeis e débeis, pó e cinza, mas Ele é poderoso. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai bendito, nós te louvamos pela Tua palavra nessa noite e pedimos, ó Deus, que ela venha ao encontro das nossas necessidades. Eu intercedo, eu oro pelos meus irmãos que aqui estão presencialmente,
por parte da tua igreja que não está aqui, mas está nos assistindo, ó Deus, pela nossa transmissão. E peço, ó Deus, na perspectiva de que, se porventura aqueles que me escutam neste momento enfrentam lutas, dificuldades, tribulações, dúvidas, ó Deus, que o poder do Santo Espírito do Senhor possa agir nesse momento em cada vida, em cada coração, na mente de cada um dos meus irmãos. Nós acreditamos no poder do Senhor. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós acreditamos que Tu és capaz, ó Deus, de transformar vidas e corações, de transformar a nossa realidade. A Tua palavra testifica esta verdade. Aumenta, ó Deus, e fortalece a nossa fé nesse sentido. Ensina-nos, ó Pai, a Te buscar mais, a confiar mais no Senhor, a viver a nossa vida embaixo do poder do Espírito Santo do Senhor. É a oração que nós a Ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.